Olá, irmãos e irmãs, é uma satisfação estarmos novamente aqui para trazer a vocês e também, claro, para o expositor, um tema importantíssimo para a nossa vida, para o nosso cotidiano diário, que é a prece. Então nós vamos trazer, nessa exposição doutrinária de hoje, o tema A Importância da Prece. Iniciando, meus irmãos, o que é a prece de fato? A prece é a mesma coisa que orar, que rezar. Mas, de fato, como ela se constitui? A prece, meus irmãos, é o ato em que conseguimos elevar o nosso pensamento a Deus, na maioria das vezes solicitando algo de que precisamos, e outras vezes agradecendo, louvando a Deus. A prece, ela chega a Deus, pode ser diretamente, dependendo da nossa evolução moral e do nosso merecimento, mas também ela pode chegar a Deus através do nosso anjo guardião, através dos espíritos que nos querem bem e também daqueles espíritos que nos auxiliaram quando do nosso planejamento reencarnatório na esfera espiritual em que nos encontrávamos. De qualquer forma, tanto o nosso anjo guardião quanto a espiritualidade superior são veículos que levam até Deus as nossas preces, as nossas verdadeiras preces, que são aquelas extraídas do coração, aquelas preces sinceras. E é isso que nós vamos desenvolver durante esta nossa conversa com vocês. É um aprendizado em conjunto, porque eu, de certa forma, através das pesquisas, através dos estudos e das leituras, tive também que me preparar para trazer a todos esta mensagem. Então, na primeira parte, entendemos o que é a prece, que é esse intercâmbio direto de pensamento para pensamento, da linguagem dos espíritos, essa energia, esse vai e vem, nós pedindo, nós agradecendo, e a espiritualidade e o nosso Deus maior respondendo. Muitas pessoas às vezes se perguntam: mas por que eu rezo tanto, eu peço tanto, e as minhas preces não são atendidas? Ora, meus irmãos, Deus sabe o que realmente precisamos. De repente, aquilo que estamos pedindo não é o que realmente necessitamos. Na maioria das vezes, a resposta divina, a resposta da espiritualidade, nos vem através da intuição, da inspiração. E nós não percebemos. E o importante, que eu vou exemplificar aqui através de uma pequena passagem evangélica, a importância da qualidade da nossa prece, da qualidade da nossa oração. Então vamos ver. Nós temos uma passagem lá no capítulo 18, versículo 9 a 14 de Lucas. Eu gosto muito desse evangelista, Lucas, porque tem uma história diferenciada e muito interessante, e eu vou fazer aqui um apêndice para também falar um pouco
de Lucas. Lucas foi filho de escravo, tornou-se liberto por conta de um tribuno romano, da qual ele servia, e devido aos grandes préstimos que o seu pai fez a esse tribuno, e com a morte do seu pai, o tribuno romano resolveu acolhê-lo como se fosse filho e enviou para Alexandria, uma cidade egípcia, naquela época a mais importante de estudos, para que Lucas se tornasse médico. E realmente Lucas se tornou-se médico e dedicou toda a sua vida principalmente aos pobres. Ele cruzava os mares do Mediterrâneo através das embarcações, sendo médico daqueles desafortunados. Mais tarde, na Palestina, ele acabou tendo conhecimento de Jesus, das pregações de Jesus, mas somente com Paulo de Tarso é que ele foi incentivado a realmente assimilar a doutrina do Cristo e tornar-se um evangelista. Pois bem, então Lucas nos traz o seguinte: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esta parábola de Jesus, nos trazida por Lucas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu era um religioso da época, muito assíduo à lei. Publicano era um cobrador de impostos. Então o fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo aquilo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sede principio a mim, o pecador. Vale a pena aqui uma ressalva. Ó Deus, se propício a mim, o pecador. Jesus, voltando-se aos seus discípulos, disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se mesmo exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta é uma exemplificação da qualidade da prece. O fariseu estava exaltado, senhor de si, egoísta. Já o publicano reconhecia os seus erros e batia no peito e pedia a Deus que o perdoasse. Então, esse é o diferencial que nós precisamos estar atentos em nossa vida. Qual é o tipo, a qualidade da nossa prece? O que de fato estamos pedindo a Deus? O que de fato estamos pedindo? É uma reflexão que precisamos fazer no nosso dia a dia, irmãos. Mas, se Deus conhece aquilo que precisamos, então para que fazer a prece?
se de antemão Ele já conhece aquilo que estamos precisando, qual o sentido então de se fazer a prece? Qual a importância? Deus já sabe. Mas não é bem assim, irmãos. Deus nos outorgou esta possibilidade, porque a prece é um medicamento, a prece é uma terapia para a correção dos nossos vícios, para os nossos males, tanto espirituais quanto físicos. Se nós mantermos a nossa evolução moral, procurarmos evoluir moralmente, tanto quanto intelectualmente, com certeza teremos um pouco de felicidade ainda nessa vida. Porque nós, enquanto encarnado, precisamos de duas coisas básicas: paz para o espírito, um espírito em paz, não isento de obstáculos e de dificuldades, porque os obstáculos e as dificuldades são as provas, que nós temos que ultrapassar nessa vida. Senão, qual seria o nosso mérito? Mas a prece nos dá esta força necessária para a nossa correção no nosso caminho, para buscar o primeiro item que eu falei, a paz de espírito, viver em paz consigo e com seu semelhante. Paz não é comodismo. Paz é se assumir como o espírito encarnado, sabedor que precisa corrigir os seus vícios, as suas más condutas, e saber que o seu semelhante também tem esses defeitos similares de moral e da sua conduta, e também precisa das nossas preces para o seu melhoramento, tanto físico quanto espiritual. Então nós também podemos orar pelo nosso melhoramento e pelo melhoramento do próximo. E o irmão vai me perguntar: mas aonde isto está escrito? Vamos novamente a uma leitura do Evangelho e recorro novamente a Lucas, no capítulo 11, versículos 5 a 13, que diz o seguinte: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá de dentro: não me incomode, já tranquei a porta e meus filhos já estão dormindo, já estão deitados junto comigo. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, disse Jesus, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Porquanto vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós,
que é pai, seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, meu irmão, meus irmãos, aqui está o testamento de que Deus nos exorta a rezar e a fazer a prece, sim. E ainda mais, Ele nos faculta a capacidade de receber aquilo que estamos de fato precisando. Depende apenas de nós nos fazermos merecedores pela aceitação de que precisamos minimizar, vencer as dificuldades do vício, vencer as nossas más condutas diante do Evangelho, praticar de forma desinteressada a caridade. Isso é nos fazermos merecedores das benécias do Pai. Assim, irmãos, esse é o objetivo de nós fazermos este contato com o Pai Maior. Primeiramente, buscar o nosso melhoramento, buscar a nossa paz interior, buscar a nossa saúde para o nosso corpo. Depois, vamos praticar a caridade com o nosso irmão, orar por ele, estender a mão para o nosso irmão. E também podemos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, orar também por aqueles que já partiram e que de repente estão precisando da nossa oração para que surja uma luz para iluminar o seu caminho rumo ao Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, essa era a nossa mensagem de hoje. Mais uma vez, peço ao Pai que nos dê a todos muita saúde e muita paz. Que assim seja.